Eu sei que meus pais estavam se traindo há anos, eles descobriram e ficaram bravos comigo. Bem-vindo ao Reddit Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Quando eu tinha 11 anos, vi minha mãe beijando uma de suas colegas de trabalho. Como não sabia o que fazer nem a quem perguntar, acabei conversando com aquele colega de trabalho. Eles trabalhavam em uma espécie de restaurante familiar, então eu ia lá com bastante frequência, e um deles eu apenas disse a ele que sabia sobre o negócio deles e perguntei imediatamente o que deveria fazer. Não me lembro exatamente o que ele disse, mas sei que ele foi muito gentil comigo e me aconselhou a ficar quieto para não machucar meu pai. Embora fizesse sentido para mim, passei cerca de um ano me sentindo mal por meu pai sempre que via minha mãe sair para trabalhar ou ficar lá até tarde. Então, num dos dias em que minha mãe passou a noite no restaurante, meu pai trouxe outra mulher para casa. Isso me fez ter uma espécie de epifania. Comecei a pensar que eles sabiam e, depois de algumas pesquisas muito produtivas na internet, percebi que eles estavam simplesmente em um relacionamento aberto. À medida que fui crescendo, percebi que não era esse o caso. Os dois pedaços de merda de alguma forma conseguiram somar 2 mais 2 depois de anos e perceberam que eu sabia, então eles começaram a me usar para trapacear com mais eficiência. Por volta do meu aniversário de 15 anos, eles começaram a tentar me fazer dar desculpas um para o outro, convidar um deles para sair no dia em que queriam ficar sozinhos em casa e até mesmo marcar encontros com seus companheiros. Ambos são algumas das pessoas mais estúpidas que já conheci, mas de alguma forma acreditam que são gênios. Acho que foi isso que os uniu, eles capacitaram um ao outro. Mas também significava que eles estavam tão ocupados pensando que estavam enganando os deuses que perceberam que o outro estava fazendo o mesmo. Em algum momento parei de ajudá-los, mas nunca disse nada. Era uma coisa tão normal que nem passou pela minha cabeça contar a eles. No ano passado comecei a faculdade e me mudei, o que significava que eles tiveram que lidar um com o outro por conta própria. Achei que o divórcio estava chegando, não esperava que durassem muito sem me ter por perto para mantê-los em paz. Você sabe como 2 crianças precisam ser mantidas sob supervisão de um adulto para garantir que não gostem e se joguem no trânsito? Isso era o que eu fazia desde que me lembro, impedindo-os não só de enlouquecer o outro, mas também separando-os sempre que tinham uma má ideia de que o outro iria permitir. Eu estava certo, eles vão se divorciar e decidiram anunciar isso em uma reunião de família há algumas semanas. Houve um silêncio muito engraçado quando eles disseram isso, e foi quebrado quando eles começaram a brigar e tentaram fazer com que o outro ficasse mal. Minha mãe ficou tão magoada com a traição dele, e meu pai ficou tão magoado com a traição dela. Não pude deixar de rir, era ridículo, aquela merda parecia crianças encenando uma novela. Quando eu disse que sim, eu sabia, os dois já faziam isso há mais de 7 anos, houve silêncio. Não achei isso engraçado. Eles ficaram tão bravos comigo. Comecei a gritar que eu arruinei o casamento deles, que eles poderiam ter resolvido isso se soubessem antes, como eu pude ter feito isso com eles, blá blá blá. Saí e fui para o meu apartamento. Acho que eles só descobriram sobre trapaças recentes e podem ter ficado bravos porque foram revelados durante todo aquele ano, e aparentemente eu tenho jogado dos 2 lados. Desde então, há 2 semanas tenho recebido ligações de todos da minha família, muitos deles estão confusos se meus pais fariam isso, outros os conhecem e estão me dizendo que sentem muito por mim. Parece unânime, porém, que sou um idiota por não ter dito nada antes. Pessoalmente, acho que eles mereceram. Você está me dizendo que eles poderiam trapacear pacificamente, mas não serem traídos? É selvagem. Ambos são idiotas em muitos aspectos e são perfeitos um para o outro. O fato de eles terem se divorciado no momento em que souberam da traição do outro só prova que estou certo. Eles queriam que isso ficasse escondido, queriam que ficasse nas costas um do outro. Nenhuma outra pessoa neste mundo merece lidar com qualquer um desses dois, elas precisam ficar juntas para evitar que machuquem os outros. Eu realmente não sei o que fazer. Eles não falaram comigo nessas 2 semanas, o único contato que tivemos foi através de outras pessoas. Nunca fiquei tanto tempo sem falar com nenhum deles. Achulazeiko.
Vamos começar da maneira típica do Reddit. Muito obrigado a todos pelo apoio e comentários, a maioria deles me deu muita coragem para simplesmente me afastar da situação. Os que não o fizeram foram aqueles que mencionaram o quão diferente eu era dos meus pais ou o quão felizes eles estavam por eu não ter me tornado como eles. Esses comentários me fizeram sentir culpado, porque na verdade eu poderia ser igual a eles. Não no sentido da traição, isso é nojento, mas no sentido da manipulação. Mesmo pensando, duvido que algum dos idiotas tenha a capacidade de manipular adequadamente qualquer pessoa que não seja uma criança. Então, realmente chegando ao que aconteceu. Continuei ignorando tudo por alguns dias, afinal é época de exames. Queria seguir todos os conselhos daqui, só não sabia com quem poderia conversar sobre isso na vida real. Mas na sexta eu estava conversando com um professor e mencionei tudo isso. Ela me disse que eu deveria considerar a possibilidade de levá-los a tribunal por danos psicológicos e esse tipo de coisa. Naquele mesmo dia recebi um e-mail do advogado do meu pai solicitando um teste de DNA. O primo com quem mantive contato todo esse tempo me disse que minha querida mãe admitiu ter me traído antes de eu nascer, então posso não ser filho do meu pai. Sinceramente eu não dou a mínima, na verdade estou pensando em mudar meu nome completo e me transferir para outra universidade bem longe daqui, então não me importei, mas junto com a ideia do meu professor isso me fez perceber uma coisa. Eu poderia fodê-los um pouco. Muita gente acha que a vingança é estúpida, acho que só é assim se você deixar que ela te consuma. Passei uma noite acordado planejando isso, mas acabou sendo tão fácil. Respondi ao e-mail do advogado, mas não para ele. Respondi uma conta conjunta que meus pais tinham, contei como não os via como meus pais, independentemente dos laços biológicos, então não faria o teste. Como estava esperando o divórcio deles, como foi melhor seria assim. Simplesmente continuou. Eu sei que eles leram, porque recebi respostas de ambos os advogados. Porra, isso me deixou tão bravo que mesmo depois de ler toda aquela merda eles não falaram comigo. Depois, no sábado à noite almocei com meu tio, irmão da mãe e melhor amigo do pai, e a esposa dele. Eles deveriam estar do meu lado, foram eles que me disseram que sentiam muito por mim. Contei a eles que planejava levar meus pais ao tribunal para que eles ainda tivessem que pagar pelo menos o restante do meu curso, mas também contei à tia que planejava postar sobre tudo o que eles haviam feito. Pedi-lhes que não contassem aos meus pais e a confessei que vinha planejando o divórcio deles para poder receber dinheiro adiantado, sem esperar a morte de nenhum deles. Quase me deixou doente, dizendo toda essa besteira. Mas funcionou, nem um dia depois e toda a família estava se voltando contra mim, até minha prima parecia um pouco desanimada, mas ela vive para o drama, eu acho, então ela ainda falou comigo. Uma maldita família cheia de ratos, sem uma única alma confiável. Eu principalmente confirmei isso para algumas das pessoas que conversaram comigo, contando-lhes sobre como eu realmente queria o dinheiro e não poderia me importar menos com meus pais. Fui contatado pelo advogado, agora aparentemente seu advogado, e com a ajuda do meu professor elaboramos um contrato onde eles me dariam agora o suficiente para terminar meus estudos, era muito mais do que apenas o suficiente. Mas eu queria que fosse o pior possível. Não teríamos contato novamente e eu abriria mão do direito de processá-los por esse motivo no futuro. Eles demoraram 2 malditos dias para anunciar que renovariam seus votos, agora desta vez ou sem um demônio ao seu lado. Eles disseram que poderiam resolver qualquer coisa se tivessem um ao outro. Eles têm um ao outro, mas não me têm mais, essa é a maldição que estão disfarçando de bênção. Eu sei com certeza que eles não vão se divorciar agora. Eles já mancharam sua reputação perfeita ao admitir publicamente que traíram, mas foderam com seus próprios egos voltando atrás em sua palavra e não se divorciando de fato, não há uma única possibilidade agora que eles admitam que estavam errados novamente. Eles se amaldiçoaram quando se conheceram, passaram a maldição para mim e agora a retiraram. Eles estão, mais uma vez, presos em um casamento sem amor, cheio de ódio e ressentimento, mas desta vez eles não têm intermediário. Eles vão se sentir infelizes e estou muito feliz com isso. Claro, eles podem ter tirado de mim o fato de ser uma garotinha com suas besteiras, mas com certeza me sinto como uma agora, observando com alegria enquanto as duas pessoas com quem mais me ressinto se unem permanentemente. A melhor parte é saber que, se em algum momento eles fossem pessoas, mesmo que remotamente decentes, poderiam facilmente sair dessa.
Mas não, eles nunca o farão, porque preferem apodrecer nessa miséria do que admitir que fizeram merda. Eles conseguiram exatamente o que queriam. Eles são as vítimas, as pobres almas que estavam tão apaixonadas que não conseguiam ver através disso. É perfeito, neste momento é tarde demais para eles fazerem qualquer coisa, mesmo que percebam o que eu fiz. O que eles vão fazer? Admitir que eles não são as vítimas? Que eu enfatizei o quão ruim eu era para fazê-los parecer melhores. Que não há amor verdadeiro aí. Não. Eles não vão. Eles não vão perceber, porque neste momento eles estão no auge para conseguir o que queriam, e quando isso passar eles serão como 2 touros em uma cova. Muito ocupado lutando para pensar em qualquer outra coisa. Se eles perceberem, não contarão. Por que eles fariam isso? Quem acreditaria quando tudo o que fiz foi tentar provar que eles estavam certos? Quanto a mim, meu professor salvou minha vida. Ela me ajudou a reunir a papelada que eu precisava para me transferir para outra universidade e me colocou em contato com o advogado incrível que me ajudou a redigir aquele contrato. Eu precisava que fosse um contrato, se tivéssemos ido a tribunal por causa disso eu teria que lidar com esses filhos da puta por muito mais tempo. Além disso, bem, um contrato que parece inteiramente feito por mim me faz parecer muito pior do que uma decisão tomada por um juiz. No momento estou tentando me concentrar em passar em todas as provas finais, mas atualizarei novamente se eu estiver errado e eles se divorciarem. Sinto muito por aqueles que presumiram que eu não era como eles. Eu queria que eles sofressem do jeito que eu sofri e realmente acredito que lidar um com o outro, ou ter que admitir que estavam errados, é o pior sofrimento que eu poderia infligir a eles. Então, sim, acho que a maçã não cai longe da árvore. Não sei se minha esposa está me traindo ou se sou apenas paranoico. Como o título diz, acho que minha esposa está me traindo. Tudo começou com a nossa vida sexual, fazíamos sexo cerca de 2 vezes por semana. Mas nos últimos 6 meses fazemos isso 2 vezes por mês no máximo e quem está instigando sou eu. Não pensei muito nisso porque ela foi demitida do emprego há 8 meses e está em casa desde então. Então pensei que talvez ela estivesse apenas deprimida ou simplesmente sem humor. Mas há um mês meu colega de trabalho me ligou e perguntou por que não contei a ele que comprei um M3. Fiquei confuso e ele explicou que viu um M3 verde estacionado em nossa entrada. Perguntei à minha esposa sobre isso e ela disse que era sua irmã. Então eu esqueci completamente disso. Mas na sexta-feira liguei para minha esposa na hora do almoço e ela estava sem fôlego. Como se ela estivesse no meio de um treino. E foi isso que ela me disse. Mas durante a ligação ouvi algum tipo de barulho de tapa. Achei que talvez ela estivesse malhando durante nossa ligação. Temos uma mini academia em nossa casa, então não é incomum. Mas à noite encontrei um amigo meu para tomar uma cerveja e reclamei da nossa vida sexual, também contei a ele sobre aquela ligação estranha e ele disse: "Oh mano, um cara estava batendo na sua esposa quando você ligou." E depois de pensar sobre isso, faz todo o sentido. Mas não sei se sou apenas paranoico ou se há algo nisso. Eu também não sei como provar isso se ela estiver. O que duvido que seja, mas não consigo tirar esses pensamentos da cabeça. Antes que alguém sugira uma câmera, temos uma em nossa unidade, mas não a salvei quando meu colega de trabalho ligou sobre o M3, então não posso verificar quem era. Mas verifiquei a gravação de quando liguei para ela e não havia nenhum carro estacionado na nossa entrada. Apenas o carro dela. Atualização: o M3 não era suas irmãs. Mandei uma mensagem para a irmã dela perguntando se ela estava dirigindo um M3 e ela não estava. Ela tinha um X5 emprestado pela concessionária. Então eu sei que minha esposa mentiu sobre com quem ela estava. Atualização 2. Postou uma nova postagem com uma atualização. Atualização: não sei se minha esposa está me traindo ou se estou apenas paranoico. Então pensei em atualizar todo mundo sobre toda essa situação de trapaça. Graças à sugestão de alguém, comprei uma câmera para a porta dos fundos. Liguei para minha esposa como costumo fazer ontem durante meu horário de almoço e ouvi exatamente a mesma coisa, sua respiração pesada e tapas estranhos como ruídos de fundo. Então, quando cheguei em casa, verifiquei as câmeras, ninguém além dela estava em casa e minha esposa não saiu. Então, quando voltei do trabalho, tive uma conversa séria com ela, contei basicamente tudo,
Como achei que ela estava me traindo por causa da recente mudança de comportamento, por ela ter mentido sobre o carro e aqueles barulhos estranhos. Eu também disse a ela que comprei uma câmera nova para verificar. Conversamos por algumas horas e tudo foi esclarecido. Os barulhos eram dela se masturbando. Ela disse que não foi honesta sobre isso porque se sentiu estranha por ter gostado de fazer isso durante uma ligação comigo. Quanto a ela mentir sobre o carro, ela não o fez. Era a irmã dela. Mas a irmã dela mentiu para mim sobre o carro que ela dirigia. Acho que ela me odeia o suficiente para fuder comigo. Também discutimos nosso declínio na vida sexual e ela cuidar melhor de si mesma, encomendando mais lingerie apesar de não fazer sexo. Ela me disse que estava simplesmente entediada. Não apenas com o sexo comigo, mas também com a vida. Ela se desculpou por me fazer pensar que ela estava trapaceando. Concordamos em tentar apimentar as coisas em termos sexuais. Também concordamos que tirarei férias de 2 semanas no próximo mês para que possamos viajar juntos como costumávamos, na esperança de reconstruir a centelha entre nós. Então, obrigado a todos que deixaram ótimas sugestões e todos aqueles comentários e mensagens de apoio. Esta provavelmente não é a atualização dramática que todos esperavam, mas estou extremamente feliz que não seja. Eu não poderia imaginar perder minha esposa. O que você acha de tudo isso? O que você teria feito? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e obrigado por se juntar a nós hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!